Criar uma estratégia que faça o cliente comprar e não ficar oferecendo o teu produto para todo mundo. Eu acho que antes das pessoas também irem embora, talvez, a venda não é pra mim, eu não faço venda. É legal dizer que todo mundo faz venda o tempo inteiro. Você tá se vendendo o tempo inteiro, independente se você tem um produto ou não. O produto é você, no mínimo, né? Então você tá vendendo as suas habilidades. A pessoa tem que te comprar primeiro pra depois ela comprar o seu. Como que vocês entraram nesse universo de vendas? Bom, eu fui muito novo morar fora, com 19 anos. Quando eu voltei pra cá, eu precisava trabalhar. E a única coisa que tinha era de apresentador de TV. Era no Shop Tour, que era um lugar que você ia, vendia carro na loja, aí você saía numa loja de sofá, aí você saía na loja de suplemento e vender. Então, por exemplo, Gol 95, até impecável, 30 mil quilômetros, pode ligar 30, 45, 50, 10 vezes sem juros, não sei o que, pá. Aí saía e vender em outro lugar. Só que nesse lugar, eu ganhava por apresentação. E aí deu 4 meses mais ou menos, quase não tinha. Aí eu fui conversar, Etienne era uma gerente, uma pequenininha, tinha uma figurinha, muito cheia de vontade, mas bem ruim de gestão, mas ela cheia de vontade, fui conversar, falei, Etienne, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso gravar. Ela falou assim, tá, mas eu tô sem vendedor. Não tem, se só ganha por apresentação, eu preciso de alguém pra vender. Você ganhava pra fazer a apresentação do apresentação, então eu ia no lugar, vender o Gol, depois vendi o sofá, depois vendi várias lojas. E aí, eu falei, não, então você me passa, que eu tenho um monte de amigo meu que é representante de venda, enfim, o pessoal manda bem desse negócio aí, né? Aí ela falou, funciona assim, aqui tá a tabela, você vende daqui 6 meses o pacote de 1 ano. Aí eu falei, tá, mas como funciona? Não, você vende aqui, né, aí você ganha o ano inteiro. Ela era tipo da produtora. Ela vendia essa apresentação. Era do SBT na época. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, mas como que faz aqui? Mas se vender 2? Eu falei, não, você ganha os 2 vezes o tempo que... Eu falei, vezes 12, eu faço uma venda e vezes 12. Eu falei, se eu vender mais, eu falei, você vai acumulando. Eu falei, não, então deixa que eu vendo. Porque na época eu achava que quem era venda. Era só, eu tinha muito contato no interior de São Paulo, e aí eu fui visitar as lojas de carro dos meus amigos e tal, e fomos vendendo. Então assim eu comecei a trabalhar com venda, mas... Falou, tem dinheiro aí nesse negócio. Que idade você tinha na época, Thiago? Eu tinha 21. 21 anos? Eu tinha acabado de voltar com 20, para 21 anos. Então eu vi que dava muito mais dinheiro que a outra parte, né? E aí eu comecei a entender, só que eu fiquei 6, 7 anos nessa pegada, 8 anos mais, na pegada na força de vontade, fazer amizade, contato, sair do emprego, aí no outro. Como é 90% de quem trabalha na parte de vendas, né? Aí depois que eu li um livro do César Frazão chamado Show em Vendas, um livrinho desse tamanho assim, pequenininho, bem feitinho assim. E aí ali eu comecei a entender que vendas tinha um modelo. Eu falei, não, peraí, mas não é só força de vontade e falar legal, né? Ele falou, tem passo, tem técnica, se você perguntar assim e oferecer desse jeito, fecha. E aí eu falei, E aí foi quando eu comecei a entender que vendas era uma ciência, né? Como qualquer uma outra. Tinha passo, tinha processo, né? Tinha etapas, tinha estudo por trás. Tinha um método. Tinha um método que, se aplicasse, começava a funcionar. E aí, dali, eu comecei a entender um pouquinho. E depois eu fui virar gestor, que era eu fui uma das poucas vezes que eu fiz essa transição. Falei, cara, deixa eu ver como que é. Eu larguei do emprego legal que eu tinha para ir numa empresa bem pequenininha para assumir uma equipe de venda. Falei, será que dá para multiplicar com outras? É bem diferente. É bem diferente. Ser gestor é outra parada de ser vendedor. É outra parada. E aí eu falei, cara, deixa eu ver se funciona, se eu consigo multiplicar nos outros. E aí, quando foi pra lá, a gente arrebentou. Eu falei, cara, isso aqui tem. Eu falei, deixa eu começar agora a contar pras outras pessoas. Completamente. E o maior erro, o Thiago falou um negócio que é importante a galera que tá ouvindo saber. O maior erro é o empreendedor, a empreendedora, que acaba nomeando como gerente comercial o melhor vendedor. Isso é cagado em 90% dos casos. Porque você tira um cara muito competente numa área pra colocar ele em outra área onde talvez não tenha competência. Porque o papel do gestor é fazer os outros serem muito bons. E o melhor vendedor, às vezes, ele é muito bom, mas ele não sabe passar isso. É igual o camisa 10, que é muito bom de meter gol, mas ele não sabe distribuir a bola. Então, o gestor ele tem que ser aquele cara que sabe distribuir a bola. E não o cara que sabe estar na área lá na hora certa só. E aí, quando você inverte as posições, aí, cara, normalmente você perde o teu melhor jogador, que metia os gols ali no escanteio, na bola na área, e tu fica sem o cara servindo o time. E aí a confusão tá feita. E aí é pouco, né, Alfredo? O Alfredo tem contato com também muita empresa grande. É raríssimo as empresas que têm um modelo de desenvolvimento de liderança. Então o que acontece? Ele tira o cara da venda. Onde ele era bom. Só que se você pegar lá as cinco escalas de liderança do Jim Collins, o que acontece? Justamente o vendedor bom, né, e quase sempre o melhor vendedor, quase sempre, ele não é o melhor gestor. Não é. Porque ele tá no nível 1 da liderança, que é a parte onde ele conhece tecnicamente muito bem. Só que o que acontece? Ele foi treinado, contratado, remunerado, aplaudido, incentivado para entregar resultado individual. Aí da noite pro dia, ele precisa fazer com que outras pessoas façam dinheiro. É um outro mundo. É um outro planeta. São outras habilidades, outros conhecimentos. E pior porque quando ele sobe e deixa os amigos
na parte de venda. Não, eu Aí é um desafio. vou ainda além. Eu acho que criar estratégia ainda exige uma outra visão. Nem sempre o cara bom de gestão ali, de otimizar o processo no dia a dia, é o cara certo para criar a estratégia de venda, que aí seria o diretor comercial. Então você vai meio que vendo que são skills completamente diferentes para você conseguir criar a tão famosa máquina de vendas, que é quando você começa a ter previsibilidade, criação de demanda, posicionamento. E aí é o que eu brinco, né? Que a Malu falou, que é fazer o cliente comprar é mais importante do que ficar tentando vender. Acho que esse é o desafio para mim de toda empresa 4.0. Criar uma estratégia que faça o cliente comprar e não ficar oferecendo o teu produto para todo mundo. Eu acho que antes das pessoas também irem embora, talvez, a venda não é pra mim, eu não faço venda. É legal dizer que todo mundo faz venda o tempo inteiro. Você tá se vendendo o tempo inteiro, independente se você tem um produto ou não. O produto é você, no mínimo, né? Então você tá vendendo as suas habilidades, se você fala bem, a pessoa tem que te comprar primeiro pra depois ela comprar o seu produto. Mas quando vocês falaram isso de que muitas vezes a empresa pega e promove o seu melhor vendedor, isso é uma cagada, porque o melhor vendedor não vai ser o melhor treinador ou gestor da equipe de vendas, me veio um negócio antigo que é de um livro que ele começou como uma piada, mas muita gente levou a sério. Ele era um livro que era uma paródia de livros de administração, onde ele falava sobre o princípio da incompetência. Onde ele dizia o seguinte, né? Que todos nós temos um limite de capacidade de aprendizado. Então, eu hoje não vou conseguir me tornar o melhor jogador de futebol, por exemplo, se eu não jogo futebol. Já passou da fase, né? Então, pessoas podem aprender, mas há um limite para isso. Um outro ponto é que ele falava que, geralmente, quando vamos promover alguém, a gente pega alguém da própria empresa. Precisamos de alguém para liderar a equipe de vendas? Então pega alguém que já é vendedor. Aí promove esse cara. Só que esse cara agora vai ter que aprender uma coisa que ele não tinha habilidade até então, que é a gestão de pessoas. Ele era muito bom na venda, a lidar com o cliente. E como essa dinâmica vai acontecendo na empresa, esse princípio da incompetência falava que no final da carreira todos somos incompetentes. Porque ele fala, você era muito bom nisso, aí te tiram do que você é bom pra te dar uma outra função, sendo que você tem um limite de aprendizado. Então, muitas vezes, você não vai aprender a ser tão bom. Então, o ideal seria pegar um cara que é bom pra liderar a equipe de vendas e esse melhor vendedor, ele continuar lá vendendo. Eu ouvi isso do Fábio Barbosa. Às vezes, se esse cara tiver essa ambição e ele tá disposto a aprender, tá aberto a isso, pode ser que funcione. Mas, normalmente, não é o caso. Porque a troca, a remuneração é diferente. O Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Real, que foi comprado pelo Banco Santander, uma entrevista dele, mudou a minha concepção de entender. Ele falou, o empreendedor, ele muitas vezes tem que saber o momento de colocar um gestor na empresa dele. Porque às vezes nem ele é o cara certo para gerir a empresa daquele momento em diante. Então isso prova essa... Pode ser até um pouco de imprevisibilidade disso, de cara, você tem que estar disposto a ceder a tua posição do momento para construir um futuro. Tem que estar disposto a dar uma parte de um bolo que vai continuar crescendo, digamos assim. É isso. Porque, de fato, as pessoas não têm competência para fazer tudo. Eu sou um cara muito bom em tirar o negócio do zero e levar ele até um certo nível. Mas se eu não tivesse aqui, por exemplo, o Thiago, o Joel, o restante da equipe do Primo me ajudando, a gente seria muito menor do que a gente é hoje. Eu sou assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em estruturação. Mas a iniciativa, eu brinco que são 4 pilares, né? Descoberta, aceleração, crescimento e escala. Qualquer projeto meu, empresa, eu penso nessas 4 fases. Eu sou muito bom na fase de descoberta, na fase de aceleração, e aqui eu já sou muito estratégico. Eu já preciso do time, dos sócios, para estruturar, para conseguir enxergar a partir dali e poder tomar algumas decisões estratégicas. Se não tiver aqui, eu já começo a sofrer bastante para conseguir fazer o negócio passar desse tamanho.